Olá, gente, tudo bem? Que prazer ter você mais uma vez aqui no meu programa, no seu programa Varela Torres, Momento Jurídico. Hoje temos uma convidada muito especial que está retornando aqui ao nosso programa. É a doutora Juliane Vieira. Ela é especialista em direito condominial. Vamos conversar aqui um bate-papo a respeito de um tema que tem sido muito requisitado. Convenção condominial e seus requisitos indispensáveis. Doutora Juliane, é um prazer ter você aqui mais uma vez conosco em nosso programa. Obrigada, doutor Flávio. É sempre uma honra vir aqui e poder contribuir novamente, com mais um tema condominial. Muito obrigada. Muito bom, gente. Olha só, essa parte aí da legislação, se possamos assim dizer, muita gente briga, discute comigo. Doutor Flávio, não é legislação, é apenas uma norma, ali do condomínio. Mas eu brinco que a legislação condominial, é a forma daquele condomínio poder externar como ele deve ser organizado. Isso é uma convenção, Então, gente, a gente tem muita coisa importante para poder discutir a respeito aqui com você. Tempos de pandemia, a gente tem visto as dificuldades que as pessoas têm de poder se adequar àquela convenção do condomínio, depois vem o regimento interno e muitas vezes essas novas legislações estão se sobrepondo aí ao Código Civil. Será que pode? Será que não pode? Vamos aqui estar aprendendo um pouco a respeito desse tema com a doutora Juliane. Doutora Juliane, está com você aí a palavra. Faça suas considerações iniciais a respeito desse tema tão brilhante. Então, doutor Flávio, quando a gente trata de convenção nos condomínios, eu costumo dizer para os síndicos assim: a convenção para os senhores está como a Constituição Federal está para o Brasil. Então, a convenção ela é extremamente importante para os condôminos e sempre que você, condômino ou síndico, tiver alguma dúvida, posso ou não posso fazer isso, posso convocar uma assembleia de determinada forma, devo agir desta maneira ou não, recorra à convenção e também ao regimento interno, que não é a nossa pauta hoje, mas ele também é extremamente importante. Então, a convenção ela vai disciplinar todos esses direitos, deveres, a forma de administração do síndico. Então, ela é um recurso de tirar dúvidas e reger o condomínio. Importante você destacar, nós destacarmos, melhor dizendo, já vai a dica para você do nosso programa, é que a gente tem aqui uma escadinha, A gente tem, como foi falado, a Constituição Federal, É a lei máxima, se possamos assim dizer, da nossa nação, do Brasil. A gente tem o Código Civil e a Lei de 64, que fala de condomínios, que ela foi derrogada, mas tem artigos que ainda estão válidos, O Código Civil, aí tem cerca aí de um pouco mais de 40 artigos que falam de condomínio, tá certo? Me perdoe não poder falar exato para vocês aqui, mas são poucos artigos. Depois, se quiser, fala com a gente, faz contato por e-mail ou no próprio YouTube, que a gente vai lhe responder com os artigos exatos que falam sobre condomínio, tá bom? E abaixo disso, aí vem a legislação, Como eu falei, eu brinco que a legislação vai ser apenas normas, do condomínio, que tem força pelo fato daquilo que o Código Civil manda constar nessa convenção e no regimento interno. Então temos a convenção, que é a legislação, Eu gosto desse nome, legislação aí do condomínio específico, que vai tratar dessa vida como um todo dentro dos condomínios. E abaixo da convenção temos aí o regimento interno, tá bom, gente? Então guarda essa escadinha aí que é importante para você saber quem tem mais força diante de alguma tomada de decisão, tá certo? Doutora Juliane, como sempre em nossos programas, a gente tem algumas perguntas que a gente faz para o nosso convidado, para que ele possa tirar as dúvidas do nosso telespectador, Dessa rede capital de comunicação, Algo tão importante que tem surgido e tem crescido a cada dia aqui no Goiás, em todo o Distrito Federal. Primeira pergunta: quais assuntos são indispensáveis aí para poder constar numa convenção aí de condomínio? Então, doutor Flávio, a convenção ela vai tratar de assuntos tanto determinados pelos condôminos, que eles acreditem ser pertinentes ao documento, e também o Código Civil, o legislador, ele se preocupou em dizer quais são os assuntos que ele acha importante, considera importante que a convenção determine. Então, ele diz para a gente lá no 1334 do Código Civil que deve constar na convenção as cotas condominiais e a maneira em que elas serão cobradas, que elas serão pagas pelos condôminos, a forma de administração do condomínio. Então é aquela parte na convenção onde a gente sempre vê assim, do síndico, da administração. A convenção também ela deve prever a competência das assembleias
Então ela vai trazer a forma de convocação, o quórum para deliberar determinadas matérias, quem pode ou não votar naquela assembleia. Também a convenção deve determinar a quais penalidades os condôminos estão sujeitos em caso de infrações. E o Código Civil de 2002, ele trouxe que a convenção também deve mencionar o regimento interno. Então ela tem que acolher o regimento interno. E aí o 1334, ele menciona também o 1332. Então ele fala assim, além dos requisitos daqui que eu disponho, eu tenho que falar também do 1332. Que é a convenção, ela tem que prever as unidades autônomas, individualizando elas, e também dizer as frações ideais que compete a cada um dos condôminos. Então são esses os requisitos que o Código Civil traz, que tem que determinar na convenção. Mas os condôminos, durante a Assembleia que vai aprovar a convenção, eles podem deliberar outras matérias que vão constar do documento. Então essa parte aí, por exemplo, da parte das contribuições, isso é variável e vai muito de cada condomínio. A gente não tem um mínimo, um máximo, por exemplo, do que se refere ao dia a dia desse condomínio, da parte financeira? Não. Como o Código Civil diz que a convenção é que vai determinar a cota de cada um, e isso vai de encontro ao 1336, que fala que o condômino contribuirá na proporção de sua fração ideal. O Código Civil, ele deu a oportunidade para que os condôminos, no ato de aprovação da Assembleia, da Convenção, determine como vai se dar as cotas. Então pode ser por fração ideal, pode ser por unidade. Então a gente vai ter uma variação. Nem sempre o condômino A vai pagar o mesmo que o B. E não vai ser um padrão para todos os condomínios também. Muita gente fala aí vamos daquela parte do mito e verdade, né? Fala que em relação às assembleias, né, o número de assembleias, elas são pré-determinadas aí pelo Código Civil, né? Então, vem a pergunta, é mito ou verdade que o Código Civil, ele estabelece ali um quantitativo ali de assembleias? Bom, é uma verdade no que diz respeito às assembleias ordinárias, porque nós temos dois tipos de assembleia. Na verdade, a doutrina traz um terceiro, que seria a assembleia especial. Mas tratando do Código Civil em si, a gente fala em assembleias ordinárias e extraordinárias. E aí o Código Civil traz que, obrigatoriamente, uma vez ao ano, ele fala anualmente, o síndico deverá convocar uma assembleia ordinária que tem algumas finalidades determinadas em lei. Então, prestar contas, previsão orçamentária, eleger o síndico conforme o mandato dele. Então, o legislador, ele preocupou em dois momentos com a assembleia. No primeiro, quando ele diz que a convenção deve determinar a competência da Assembleia, e depois no segundo momento, que é no 1350, em que ele fala da necessidade de se fazer a Assembleia Ordinária. As extraordinárias, elas serão feitas de acordo com a necessidade do condomínio. Então você tem um tema que não está previsto em convenção, que não é tratado em Assembleia Ordinária, por exemplo, um rateio de manutenção de elevadores, obras, e você faz a Assembleia Extraordinária. Essas Assembleias Extraordinárias, elas podem ser feitas quantas vezes forem necessárias. Então, para poder destacar, a única Assembleia obrigatória, tá certo, que o Código Civil, ele determina aí para o síndico, representante do condomínio, é a Assembleia Ordinária, que tem que ser feita o quê? Uma vez durante o ano. Quando? Janeiro, fevereiro, março, abril? Vai ficar a critério do síndico, tá? Destaque que tem algumas convenções que predeterminam a data, esse momento, para poder haver a prestação de contas. Se não haver esse momento para a prestação de contas, vai ficar a critério aí, tá certo, do síndico. Por mais que haja uma convocação por um quarto, por exemplo, não incorre aí em falta grave esse síndico, caso ele não venha querer prestar contas nessa convocação de um quarto, porque ele estando dentro da gestão de um ano, que o Código Civil ali fala, ele pode a qualquer momento ali convocar essa aí Assembleia Geral Ordinária, tá? As extraordinárias, é bom destacar que elas podem acontecer ou não dentro do ano, mas é a forma que o síndico ele tem de poder prestar esclarecimentos a respeito da sua gestão, tirar dúvidas, né? E poder aprovar, né, necessidades, questões que possam surgir, que não haja previsão em convenção ou já estejam pré-autorizadas, seja na legislação civil ou na própria convenção, como falado aqui. Então fique atento a isso no seu condomínio, tá bom? Doutora, olha só. O passo a passo dessa Assembleia, todo ele vem pré-determinado na convenção? Eu falo assim, porque a Assembleia eu acho que é aquele ápice do condomínio, são esses momentos, né? É onde tem aquelas discussões ali acaloradas, é comum ali perto da gestão, ali do mandato do síndico, pelo fato daquela oposição, se torna realmente uma guerra política, né?
esse passo a passo, ele está também na convenção? Então, doutor, cada convenção ela vai ter a sua peculiaridade. Quando os condôminos aprovam, eles têm que se atentar a melhor escrever o documento e prever o máximo de possibilidades possível. É difícil dizer que toda convenção vai conseguir prever tudo que vai acontecer numa assembleia. As assembleias são imprevisíveis e elas são atos solenes, formais, que devem seguir a convenção. O que geralmente as convenções trazem? A forma de convocação, se será por edital, por carta registrada, protocolada. O tempo que tem que haver entre a convocação e a assembleia, que a gente tem o hábito de ver muito, 5 dias antes do ato da assembleia em si. Quem poderá votar, a forma de votação, se poderá ser representado o condômino por procurador ou não, se terá que ter firma reconhecida ou não na procuração, e as matérias que poderão ser deliberadas na Assembleia. Entretanto, o ato em si, a Assembleia em si, ela pode ter diversas formas. Geralmente a gente começa pela eleição de um presidente, né, que ele é aclamado, ele é eleito pelos condôminos, e ele indica um secretário. Eleito ou aclamado, ou né? aclamado, isso. Ele pode ser aclamado, porque todos vão votar por ele, ou eleito pela maioria dos votos dos presentes, isso mesmo. E logo em seguida ele indica um secretário, que é o responsável por redigir a ata, registrar todo aquele momento. Ele também, o presidente, é quem faz a leitura do edital, depois passa a palavra àqueles que querem debater a pauta, né, falar sobre a pauta. Mas o que vai acontecer entre esse fato e o encerramento da Assembleia, geralmente não está previsto em convenção e a gente não consegue realmente prever. Porque as pessoas ficam no calor do momento, elas acabam falando sobre pautas que nem estão previstas no edital e cabe ao presidente até mesmo encerrar esses debates que não estão previstos. Outra questão interessante para você, como uma curiosidade, não há obrigação, obrigatoriedade de que conste a assinatura do síndico, tá? Nessa ata de assembleia. É essencial que conste o presidente da assembleia, quem conduziu, né, quem vai dar a voz e quem vai tornar aquele ato solene, seguindo os pré-requisitos da lei e da convenção, um ato jurídico perfeito, bem como aquele que está secretariando, anotando a realidade daquele momento. Mas é óbvio, né, o síndico é aquele que representa o condomínio e se dá também para ele aí o privilégio, a honra, né, se possamos assim dizer, para que ele possa assinar também. Mas caso não conste a assinatura do síndico, não há nenhuma invalidade aí nessa ata dessa assembleia, tá? Fugindo também um pouco do tema, também não há obrigatoriedade do registro dessa ata de assembleia, tá certo? Só se houver, claro, ali expresso na convenção. Mas, por um costume, toda ata que vai ter algum conteúdo que ele vai precisar ser submetido a terceiros, por exemplo, ata de eleição de síndico, subsíndico, conselho, seja fiscal ou consultivo, tá bom? Há necessidade do registro formal em cartório, porque o banco precisa ter isso para poder comprovar caso alguém for querer discutir, tá certo, a respeito da formalidade dessa eleição ou daquele que representa ali o condomínio, tá bom? Dica importante para você também aí dentro dessa curiosidade. Olha só. Doutor, aproveitando essa questão que o senhor colocou, que é importante registrar a ata, se tratando de oposição a terceiros, quando se trata de uma ata de aprovação de uma convenção, de um regimento interno, essa ata ela é registrada também para poder ser oponível a terceiros. Aí tem uma diferenciação que a gente tem que colocar para que as pessoas não se confundam, a ata ela é registrada no cartório de protesto, de títulos e documentos. A convenção, por sua vez, ela é registrada perante o cartório de registro de imóveis, então da matrícula do condomínio, do edifício. Excelente. Gente, nosso tempo está chegando aqui já ao fim, é um tema aí muito complexo, mas eu tenho certeza que você tirou várias dúvidas e adquirir um conhecimento aí um pouco mais profundo a respeito desse tema. Então você que mora em condomínio, seja horizontal ou vertical, busque conhecer a sua convenção, é importante. Ela é que vai ditar aí o seu dia a dia, da sua família, em relação ao todo. Então fica atento, porque lá pode estar expresso que algum descumprimento de alguma coisa que você nem buscou tomar conhecimento, ele venha doer no seu bolso, através das multas, né, que podem ser geradas pelo fato aí do descumprimento aí dessa convenção, tá bom? Doutora Juliana, foi muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Espero que continue voltando para que a gente possa discutir outros temas aí de direito condominial. Sim, muito obrigada, doutor. É sempre um prazer estar aqui contribuindo, mais ainda com o direito condominial. Você que nos assiste,
Se nos assiste pelo canal do YouTube, dê seu like, se inscreva em nosso canal, tá bom? Temos lá centenas de vídeos à sua disposição. E você que nos assiste pela Rede Capital de Comunicação, é sempre um prazer ter você aqui conosco também. Deus te abençoe, até o próximo.